Não, que isso. Bom, primeiro, desculpa aí, problemas técnicos acontecem, mas acho que agora vai, né? Sim, sim, vai sim. Pode seguir. Beleza, vamos lá. Gente, primeiramente, boa noite para todo mundo que está aqui. Meu nome é Rodolfo, eu moro aqui em Portugal já fazem 5 anos. Tenho um canal chamado Viseu Portugal, que eu ajudo brasileiros a virem morar em Portugal com informações verdadeiras. Depois de ter passado um grande apuro, eu busquei um respaldo, uma ajuda, não tinha alguém que falasse a verdade. E eu me posiciono hoje como o cara que fala a verdade, né? Que não mente, que fala sobre ostentação, que literalmente fala a realidade de como é a imigração, dos momentos mais difíceis, mas que ao longo do tempo você desfruta de uma vida maravilhosa. Em 2023 eu resolvi criar uma playlist chamada Brasileiros pelo Mundo, para conhecer a história das pessoas que viajam pelo mundo, que vivem em outros países. E foi através disso que eu cheguei aqui no Instagram da Nica. E hoje a gente vai bater um papo muito legal. Nica, muito obrigado pela oportunidade, viu? Obrigada a você pelo convite, juro. É uma honra, eu adoro. E quando vier para Portugal, já sabe. Passa aqui, se for de dia é café, se for à noite é cerveja. Pode deixar, eu nunca fui para Portugal, sabia? Olha, visitou tantos países, já tem mais um. Já tem uma referência agora aqui para visitar. Pode deixar. Show! Vamos lá, bora começar, Nica. Para a galera que está assistindo, eu sempre gosto de começar do final para o começo. A maioria das pessoas, quando faz um bate-papo, quem é você, o que, que você faz, e eu não. Eu gosto de pegar do dia de hoje e começar a contar de trás para frente. Então, Nica, primeira pergunta que eu tenho para você é: quantos países você já visitou? E eu Eu quero visitei. saber uma outra coisa também. Viagem é investimento, é realização de sonho ou é despesa? Fica à vontade, bora lá. Bom, eu já visitei 26 países e, na minha opinião, eu não consigo dizer que é ou investimento ou realização de sonhos, porque para mim é um pouco dos dois. Eu vejo bastante como investimento, justamente porque eu acho que quando você sai do Brasil com a mente certa, tá? Porque não adianta ir de mente fechada, ir lá só para tirar foto, para dizer que foi. Eu acho que quando você viaja e você de fato mergulha ali em outra cultura e você conhece, é um conhecimento que você não vai pegar do livro. É totalmente diferente você viver lá. E eu acho que o abrir mentes, ele te ajuda para N coisas. Então, assim, para criatividade, você sai de lugares com ideias brilhantes, assim, porque você vê como as pessoas, sei lá, nos Estados Unidos já estão fazendo, ou então você vai para a África. O meu namorado até fez um TCC sobre isso, que ele pega a estampa que eles usam lá na África, que tem aquilo de inspiração para trazer para outros projetos. E também eu acredito que diminui bastante o preconceito, porque quando você sai para lá, você mergulha, você vai de mente aberta, você entende como outras culturas funcionam, como outras pessoas se portam, você vê que, assim, não é por mal, é só outra cultura. E eu acho isso muito bacana, assim. Então, na minha opinião, é um investimento. Nunca vi como despesa. Meu pai que não me ouça, mas eu vejo bastante como investimento. E eu acho que é também uma realização de um sonho, porque eu, pessoalmente, gosto muito. Não teve um lugar que eu não queria demais ir, sabe? Então, eu gosto demais de viajar e eu gosto de fazer coisas específicas em países específicos. Então, por exemplo, tem uma listinha de coisas que eu quero fazer, que é, por exemplo, voar de balão na Capadócia. Isso para mim é um sonho. Então, para qualquer país que eu vou, eu já vou com uma intenção de realizar um sonho que eu tenho naquele lugar e trazer de volta para mim aquela sensação, tipo, mesmo de realizada, de completa, essas coisas. Então, para mim, é os dois. Cara, legal. Você tocou num ponto muito bacana que é quando a gente sai do Brasil, a gente pensa que a forma que as pessoas nos tratam muitas vezes é um preconceito. E não é, é da cultura. É assim, o brasileiro tem esse jeito carinhoso de fazer amizade, de querer conversar. Quando a gente vai falar com outra pessoa, a gente tem um jeito carinhoso na pronúncia. Aqui em Portugal, a galera costuma dizer que o brasileiro tem açúcar na boca, porque a forma que a gente fala, né? De repente, se eu vou dar uma notícia ruim, eu ia falar, Nica, hoje não vai dar pra gente passear, tá chovendo, vamos ver se a gente marca para outro dia. Isso é um brasileiro falando. Um português, ele vira para você e fala, hoje não dá para sair, tá chovendo, outro dia a gente sai. E aí você se olha e fala, caramba, meu, que grosseria, olha como ele... É da cultura, então eu imagino quantas culturas diferentes você já não teve que se adequar nesse meio tempo, né? Sim, Show de bastante bola. mesmo. Me fala um pouco dos perreios que você já passou, porque assim, com 26 países aí no passaporte, eu acho que ao longo do tempo você vai aprendendo a questão de check-in, a questão de tempo, a questão de aeroporto, mas tem muita gente que não sabe disso.
Me fala um pouco dos apuros que você passou lá no início e como que é. Se você puder dar uma dica para a galera hoje que vai começar a viajar, seja pelo mundo ou para morar em outro país, o que você pode falar dessa questão de translado, de check-in, de chegar mais cedo, de ficar mais calmo? Porque a galera fica muito nervosa para viajar, né? Então, passei mesmo vários perrengues. E eu acho que você começa a ir aprendendo, né, algumas coisas. Então, realmente, o chegar antes, 3 horas antes, né, é fundamental, assim, não é nem opcional. Eu acho fundamental até para você ir mais tranquilo. Porque eu sou muito atrasada, não vou mentir, eu não sou pontual. Eu sou atrasada. E eu sempre despacho malas, seja em voo nacional ou internacional, eu nunca viajo leve. Sempre viajo com muita coisa, que eu gosto de opção. Então, eu sempre tento chegar o mais cedo possível, porque senão já quase perdi voo, porque eu não consegui despachar a mala. Aí eu ia ter que deixar a mala e entrar sozinha. Já perdi voo em que minha mala foi e eu não fui. E minha mala foi, fiquei desesperada. Mas eu descobri que existe uma coisa que eu até vou contar para todo mundo, que quando extravia a mala, ela vem primeiro antes que você, dificilmente mesmo, até aqui no Brasil, vão roubar a sua mala. Eles tomam muito cuidado, eles guardam a mala, ela fica lá guardada. E quando você chega, você vai para a parte de malas extraviadas, tem aqueles balcõezinhos, né? Quando você vai pegar a sua mala da esteira, eles vão estar lá, você vai falar com eles e eles vão te mostrar onde fica a sua mala, você vai identificar ela. Se você perdeu aquele papelzinho também, que é outro desespero que as pessoas ficam, né? Quando você manda sua mala no check-in, eles te dão o papelzinho de rastreio da sua mala. Se você perdeu ele, não é o fim do mundo. É que nem perdeu o negócio do valet, o papelzinho do valet. Se você fizer descrições, mostrar seu passaporte, ver que realmente estava vinculado a você, eles te entregam. Então não tem por que ter tanto desespero no extravio de mala. Teve uma vez só, que foi meu maior perrengue, eu acho, que eu fui para Madagascar. E não existe voo direto do Brasil para Madagascar. Então você tem que fazer uma escala na África do Sul. Eu fiz uma escala na África do Sul e ia passar uma semana em Madagascar. Minha mala não chegou durante essa uma semana inteira, né? Inteira. E aí, nos primeiros 3 dias, a gente ficava ligando, tal. Meu irmão ficava ligando, meu irmão me ajudou muito nisso, inclusive várias brigas do quem liga, quem vai e tal. Muitas brigas. E aí, a gente chegou à conclusão de que não ia chegar mesmo, entendeu? Tava no aeroporto, a gente já conversou, tava no aeroporto. Então, a gente, assim, comprou roupa lá mesmo e aproveitou, porque não dá para ficar com a cabeça nesse tipo de coisa. E assim, você precisa do básico até sua mala chegar. Ela não demora muito. Isso foi um caso bem à parte, porque não tem muitos voos para Madagascar, mas qualquer outro lugar, a mala eventualmente vem. E se você viaja com seguro, que isso é bem legal, se você viaja com seguro, você é coberto pelo seguro. É um pouco difícil de acionar, tá? Então, assim, já tem que ir meio preparado. Porque quem montar a sua viagem, se puder escrever um passo a passo, porque eu tive uma pessoa que me escreveu um passo a passo do seguro. Então, ficou muito mais fácil do que você ter que jogar no Google, pesquisar, e me passaram um número direto para eu falar com uma pessoa. Isso ajudou muito. Eu acho que grande parte dos meus perrengues foram com bagagem ou com aluguel de carro. Eu não sei se você teve também, mas aluguel de carro na Europa, se você tem menos de 25, como eu, você paga uma taxa a mais. E se você tem menos de 21 ainda, você paga outra taxa a mais. E acaba ficando muito caro. Então, na hora de você ver se vale a pena mesmo alugar um carro, checa esse negócio da idade. E também tem uma coisa que se chama... Eu não sei exatamente o nome, mas é uma carteira internacional que você só pode dirigir, pelo menos em Dubai, eles te pedem a carteira internacional. Você não pode estar com a CNH. Existe uma história de que a CNH brasileira vale até 6 meses em outros países. E isso, de fato, vale, tá? Mas muitos países encrencam. Então, vale a pena tirar a internacional. E agora ela tá valendo mais anos. Antes valia 1 ano só, né? Quando eu tirei, valeu só por 1 ano. Agora acho que tá valendo por 3 ou 5 anos. Então, vale a pena. É uma taxinha aí que eles cobram. Mas quando eu fui parada em Dubai, eles não aceitaram a CNH normal. Eles só aceitaram a internacional. Boa. Então, só para a gente confirmar o que você falou, a questão da bagagem, não ficar tão preocupado, porque de fato é possível o rastreio da mala. É importante ter uma pessoa que te ajude a preparar uma viagem, e aí, de repente, se a pessoa não tem alguém, existem diversas pessoas igual você na internet, que pode dar um auxílio para a galera e conversar. E a nível da questão para a galera dirigir aqui na Europa e nos outros países. Tem muita gente que confunde. Ah, mas a minha habilitação ela é válida. Uma coisa é a questão da validade, outra coisa é a nível da autorização. Tem uma coisa muito diferente. E tem gente que não entende isso.
Aqui em Portugal agora, a CNH brasileira já está começando a valer. Tem uma questão aí das leis que eles estão negociando, porque antigamente era realmente assim. Antigamente era 3 meses e depois você pedia um prorrogamento. Uhum. Aí depois avançou para 6 e agora eles estão criando um jeito da CNH do Brasil já ter validade aqui. Fazer uma conexão entre os sistemas aí. Show de bola, Nica. Vamos lá. Próxima pergunta que eu tenho, e quero que você fale muito sobre isso, porque assim, ó, eu sou apaixonado por outras culturas também. Eu vivo assistindo vídeos de geopolítica para entender sobre os países. Cara, tudo que você imaginar de países eu gosto de pesquisar assim. Quero que você me fale qual foi o país mais interessante que você visitou a nível de cultura. E depois eu tenho mais 2 ou 3 observações dentro dessa pergunta também. Então, o mais interessante é a nível de cultura. E por quê? Então, eu tenho 2 países como resposta. Eu tenho um que eu achei extremamente diferente, eu acho que por isso que me interessou tanto. Foi um choque cultural muito grande quando eu fui, que é a Tailândia. A Tailândia, para mim, foi um país que bateu bastante ali na gastronomia, na religião, até mesmo o costume de pessoas, assim, né? Você conversando não é igual. Em relação ao governo, não é igual. A política não é igual. Então, é uma coisa que bateu um pouco para mim, a Tailândia. Mas o que eu mais gostei, assim, e se eu puder escolher falar sobre cultura, eu queria muito falar. Não é. Fica nos Estados Unidos, mas é muito apartado. E é tipo um mundo totalmente diferente, que é o Havaí. Para mim, o Havaí é absurdo e é um dos lugares que eu mais amei. Inclusive, uma das pessoas que está assistindo a gente foi viajar comigo pro Havaí. E se eu estiver mentindo, você me corrija, porque a gente ficou em casa de família. E casa de família você vive a cultura assim, ali na pele. Você não tem opção, é isso ou é isso. Então, eu posso falar do Havaí mesmo? Pode falar, eu quero que você me diga o seu preferido. Ah, o Havaí, pra mim, assim, eu até é o lugar que eu mais gosto, por paisagens, porque você tem desde praias, a cachoeiras, a trilhas, a cidade grande também, então, assim, eu achei sensacional. E, então, vou falar do Havaí, que é a ilha mais afastada de qualquer terra grande, né? Que eles chamam de mainland. Então, ele é a ilha mais longe, a ilha longe de tudo. E aí, é legal que eles são bilíngues lá, né? Então, eles falam inglês e eles falam havaiano. E, de fato, falam havaiano. Não falam com turistas, o inglês é super fluente, mas eles têm um alfabeto havaiano que tem 13 letras. E para pessoas como eu, que gostam de... Eu faço terapia, né? Eu gosto dessas coisas mais espirituais. Todo mundo, acredito que conhece o Ho Oponopono, que é aquilo de agradecer, de perdoar, que eles fazem muito antes do aniversário, que é para se purificar e virar o ano puro. E eu fiz, não sabia, e descobri que é havaiano, inclusive, é uma tradição havaiana. Isso é muito bacana. Além disso, uma coisa que me chocou bastante é que você vai no mercado, no Havaí, pelo menos em Oahu, a gente ficou numa parte muito residencial. Então, o mercado que a gente ia era um mercado para pessoas que moram lá, não é aquele mercado turístico. Então, você vê pouca carne de porco e pouca carne de vaca. Só que a gente comia, né? Porque lá tinha refeições, a gente comia. E a gente achou estranho. E a nossa host mother, né, que é a moça que acolheu a gente, ela disse que no Havaí eles acreditam muito que você passa a dor que a vaca sente, ou que o porco sente ao morrer naquelas grandes produções pecuaristas, passa para quem está comendo a carne. Então a ideia que eles têm é que eles mesmos vão matar os próprios bichinhos que eles vão comer. E parece ruim, mas na verdade é a melhor das intenções, assim. É para ter uma morte mais digna, para ter uma morte mais justa. E isso eu achei muito bacana, é um dos pontos assim que eu mais gostei, que falou mais para mim. Outra coisa que é muito legal é que você vai pro Havaí e você não vê, pelo menos não nas partes turísticas, aquelas grandes lojas de departamento tipo Zara, C&A, essas lojas assim que você compra roupa básica. Você vê muitas coisas de esportes aquáticos. Muitas. É mais ou menos bem parecido com a Austrália, assim. Você vê muito. Então, você vê marcas que você não está acostumado a ver por aqui, mas todo mundo conhece, acredito. Tipo Quicksilver, Roxy, essas Billabong, que são super a ver com esportes aquáticos, porque é muito forte em esporte aquático lá. Né? Então, tem isso que eu achei muito interessante. Eu voltei com várias roupas de esporte e pouquíssimas roupas para usar no dia a dia. Uma coisa que eu acho bem bacana é que eu falo até porque às vezes as pessoas não sabem, né? Mas no Havaí eles estão muito próximos da Ásia. Então a galera tem olho amendoado, assim, você nunca diria que eles são americanos, porque aquele americano comum que você vê em filme não é aquilo, é tipo Moana mesmo, sabe? Então eles têm um olhinho ali amendoado, eles têm muita influência da Polinésia Francesa, inclusive a religião deles
é uma mitologia da Polinésia que é muito legal. E você vê o nome dos deuses, são os que eles usam em Moana. E isso é muito legal, que se foi inspirado ali nessa religião que também chegou no Havaí. Aí tem aquilo que acho que todo mundo já meio que ouviu falar, os leis, que são as flores. Cada cor, cada tipo de flor é para uma ocasião. Então tem o lei de boas-vindas. A gente passou o aniversário de uma menina que estava morando com a gente lá. Também tem o lei do aniversário. Tem os leis, são todos coloridos e cada um para uma ocasião. É bem bacana. E a gente fez um luauzinho, né? Um luau bem legal. E o luau como a gente conhece. É na praia, mas eles gostam de fazer com a lua cheia. E aí tem aqui as tochinhas. E é uma musiquinha mais tranquila, uma musiquinha mais assim, mais como é que eu posso dizer? Mais Bob Marley, mais vibes praia, assim, mais tranquila. E deixa eu pensar, e tem a dança, né? A Ula, que é legal até comentar que antigamente eles isso assim, tudo me contaram ali a minha host mother. Ela disse que antigamente não tinha como você se comunicar muito bem, né? Então, assim, era muito difícil a comunicação. E aí muitas pessoas se comunicavam pela dança. Assim como os neozelandeses que dançam o haka, sabe? Que é para afastar o inimigo. Enfim, cada haka, na verdade, tem um objetivo, não é só para isso. Existem N danças e para N formatos. E a Ula era para isso, né? E hoje a gente conhece muito, sabe? Que é bem havaiana. E eu acho... Deixa eu pensar... e outra coisa também, mas isso não tem nada a ver com cultura, mas na verdade até tem, assim. Eles são muito seguros lá, então não trancavam a porta da casa, não tinha luz na rua e tava tranquilo. Eu e a Johanna, que tá assistindo, a gente morria de medo. A gente descia para trancar a porta e eles desciam para destrancar, porque não tem problema mesmo, é super tranquilo. E é isso, acho que é isso. Legal. Uma coisa que me chamou a atenção nisso é assim, qual que é a diferença de quando você vai viajar e você aluga, seja um hotel, 3 estrelas, 4 estrelas, ou você ficar na casa de alguém, igual nesse caso. Como que faz? Como que você teve essa conexão? Como que é a nível de valores? Me explica um pouco disso. Então, eu acho que é muito rico ficar na casa de outras pessoas, mas ao mesmo tempo é um desafio, porque você Sim. vai ter que se adequar às regras ali da casa. Então, eu era menor de idade, né? A gente fez intercâmbio para estudar e para conhecer o lugar. E a gente ficava em casa de família. E aí tem curfew, tem hora para voltar para casa, você tinha que voltar para X hora, porque se você não voltasse, te reportava. Então você tem que se enquadrar. Hoje em dia, eu realmente não gosto de ficar em casa de família, porque a gente vai amadurecendo, vai ficando meio chato com as coisas. Eu fui ficando meio chata. Pode falar. Só uma questão. Se a galera quiser saber como que ela faz para poder conseguir hospedagem em casa de família, como que é esse caminho? O Existem caminho sites. tradicional a gente conhece, né? A gente conhece, que é você procurar um hotel ali, isso todo mundo faz. Mas e se a galera quiser se hospedar em alguma casa de família? Por onde que é? Onde busca essa informação? Existem sites que conectam pessoas e casas de família. Existem essas empresas que trabalham com mandar pessoas para fora, que seja para trabalhar, seja para estudar, enfim, que também te conectam com famílias. A minha host mother, por exemplo, participava de um programa que ela estava ali listada e você conseguia fazer, meio que dar um match, sabe? Assim, você bota onde você vai, o que você procura e do que você precisa, e tem sites que te unem com essas pessoas, ou você pode escolher num catálogo. Mas grandes empresas como a STB, a Experimento, até tem mais uma que faz isso, não me lembro agora. Mas a STB eu tenho certeza, e a Experimento, eles conseguem fazer esse trabalho para você. E eu acho muito bom você fazer com uma empresa, viu? Porque é muito sério esse negócio de, às vezes, você marca e chega lá, a pessoa não tá lá, ou a casa não existe. Então é bom você fazer com uma certa segurança esse tipo de coisa. Eu já vi histórias, ouvi histórias, né? De que já apanharam, já sumiu coisa. E aí você não tem muito quem responsabilizar se você não vai com uma empresa. Então eu recomendo sempre que você vá com uma empresa. Não procura aqueles anúncios perdidos assim no Instagram ou coisa do tipo. Sempre vá com respaldo. Show, top, muito legal, meu. Vamos lá. Falando sobre essa viagem do Havaí que foi a sua preferida, quero que você me conte qual é o caminho que você fez para chegar lá, então a nível de horas e conexões que você fez, e qual é o custo da viagem. Quando eu digo custo da viagem, quero dizer, de repente, vamos pensar num cronograma de 15 dias. Então, quanto custa a passagem, ida e volta, e quanto de grana que eu preciso para, de repente, passar lá 10, 15 euros? 10, 15 euros.
ó, 10, 15 dias. Não é uma viagem barata, tá? É uma viagem cara. Eu fiquei, na verdade, 30 dias lá. E a época, então, eu só preciso trazer para o valor presente que eu não sei, mas assim, na época que eu fui, eu até pesquisei esse número. Foi em 2000 e eu tinha 17, foi em 2015. Eu fui em 2015, em janeiro de 2015, porque a época também é importante, né? Então eu fui em janeiro de 2015 e eu gastei 18 mil reais com passagem aérea, com hospedagem em casa de família, com o curso de inglês e com alguns passeios ali inclusos. E aí, a mais que eu fiz de passeio, de comida, enfim, foram mais 2 mil dólares que eu gastei também. Isso na época lá, né? Agora, com certeza é mais caro, porque a época o dólar tava 3,6, 3,7. Hoje já tá bem mais alto. E a passagem aérea foi a parte mais cara. A gente gastou entre 6 e 7 mil reais só em passagem aérea. Porque o trajeto é um trajeto muito infeliz, que é tipo, você sai de São Paulo, vai até Nova York. De Nova York vai para Los Angeles, e de Los Angeles você vai para Havaí. E isso levou Nossa, são 24 quantas horas. horas? 24. 24 e 25, mas levou mais de um dia. A gente chegou suja, assim, tipo, precisando de um banho. Sei. Top. Boa. Terceira pergunta que eu tenho para você, Nica. E eu acho que você respondeu na anterior, mas vamos ver se mantém. O país mais diferente que você visitou e o que te assustou a nível dos moradores locais e a nível da rotina da galera? Então, o país mais diferente que eu fui foi a Tailândia. E foi o Tailândia. país que mais me assustou. Assim, eu guardo um carinho imenso, é muito gostoso, mas tem coisas que culturalmente a gente não bate, né? Então, uma das coisas que me chocou um pouco é. Eles, não é que eles maltratam, tá? Mas eles não se importam tanto com animais quanto a gente. Com animais, eu digo cachorros e gatos. Eles não Sim. têm o mesmo carinho. Então, uma vez, eu tinha cachorros na rua, cachorrinhos no meio da rua, e eu não queria que ficasse no meio da rua, porque passa carro lá tal. E aí eu fui tirar eles da rua e comprei uma fruta para dar pro cachorro para ele vir para fora da calçada. E a moça que me vendeu a fruta ficou extremamente ofendida. Começou a falar um monte de coisa em tailandês e tal. E minha guia me puxou. E ela falou: Meu, o que, que você tá fazendo? Eu falei: Tô tirando o cachorro da rua. Aí ela: Não, mas ele é cachorro. Tanto faz, sabe? Eu fiquei chocada. Aí aconteceu também um caso que dois cachorros ali estavam entrando meio que numa briga. E eu fiquei super mal. E assim, pra galera, todo mundo tranquilo. Eu e minha amiga, a gente super desesperada. O que, que faz com o cachorro? E aí, na verdade, eu acho que por causa do meu desespero, o algoritmo do Instagram é inteligente, né? E aí ele me mandou até uma ONG que chama, tipo, Animals Age, Asia Animals, não sei, que é uma mulher americana que veio, notou essa falta mesmo, assim, de carinho que eles têm pelos bichinhos, e ela criou uma ONG para atender a Ásia. Então eu acho que ela passou pelo mesmo choque que eu. Aí tiraram uma foto minha com um gatinho também, colocaram, como a cultura é diferente, olha, você tá pegando um gato de rua, ele tá sujo. E isso me chocou bastante, acho que foi o que mais me chocou, assim. E a rotina da galera? Como que é a rotina deles, assim, a nível de horário? O que você pode contar pra gente? Acordam mais cedo, mais tarde? A nível de trabalho, tem muito trânsito, meio de transporte, opções de emprego? O que você pode falar sobre isso? Então, Bangkok é uma loucura. Eu não entendi direito se eles têm mãos ou se é cada um por si, porque assim, é loucura mesmo. Você não sabe de onde vem carro, você não sabe pra onde olhar. E eles têm um carro típico que é muito fofo, que chama tuk-tuk. Eu não sei se vocês já ouviram, É, mas sei. é tipo uma motinho na frente e uma cabinezinha atrás. E é super comum. Eu acredito que é muito turístico. Não vejo pessoas locais usando o tuk-tuk, a não ser que seja da família. E aí eles estão usando para fazer alguma coisa. Mas eu reparei que nas ilhas, por exemplo, tem uma galera que mora no barco, que trabalha lá e tá ali para fazer turismo, e eles moram no barco. E a religião é uma coisa também que eu pratico yoga, eu gosto bastante. Então, o budismo eu acho lindo e é uma coisa que eles têm muito forte. 98% da população é budista. Eles me falaram lá, né? Não é obrigatório, mas é a religião do rei, que eles têm rei. E eles não podem falar mal do governo, que é outra coisa que me chocou nem pra mim. Assim, eu fui perguntar se era bom ou não, a gente não pode falar mal do governo. Eles acreditam que eles estão sendo vigiados o tempo todo. Então eles não falam mal do governo. E então, o que eu tava falando? Eu falei do governo. Da religião. O budismo é incrível. Eu acho incrível. Eu acho uma religião. É quase um estilo de vida, né? Como eles levam, assim, é muito bacana.
E eles fazem oração totalmente diferente. É uma meditação, são agradecimentos. Você chega lá, não tem uma pessoa conduzindo. Às vezes pode ter, tá? Com uma meditação guiada, mas é aquele templo aberto que você entra, tem que entrar descalço para não trazer sujeira de fora para dentro. E aí é sentado, tem até uma almofadinha se você precisar, né? Porque tem pessoas. E você vê o tanto que as pessoas, até mais velhas, porque a minha guia era bem mais velha, eles são super flexíveis, assim, posições que eu sei que meu pai não faria pra meditar, sabe? Sentar em cima das duas pernas. E é isso, eu acredito que seja isso. A religião é muito bacana, é muito diferente. O Oriente é muito. A Ásia é muito diferente. Mas vale muito a pena, assim. Eu acho uma religião muito bonita. A única coisa que me pegou foi que eles têm uma coisa no budismo. Cada um interpreta também de uma forma, né? Existem mais de uma vertente do budismo. Mas lá na Tailândia, você é incentivado a não pedir ajuda. Então, por exemplo, eles justificam a lei anti-esmola, que eles prendem pessoas que pedem esmola lá. Aqui no Brasil é super comum você ir num farol e ter uma pessoa pedindo esmola. Lá você não pode. E se você vê, você precisa reportar, porque eles ficam muito em cima disso. Falam também, a moça que estava me guiando falou que é meio uma lei contra imigrantes, contra refugiados que vêm sem nada. E aí eles dão um jeito de mandar de volta, de prender. E eu acredito que é isso. Eles não gostam muito de que peça esmola, que peça ajuda. É uma filosofia que eles trazem deles que eu achei até um pouco diferente do que o que eu aprendo no yoga que eu faço, sabe? Não é por aí, pra mim, mas pra eles é... Boa, legal. Só uma única dúvida que acho que você acabou não respondendo. A nível de trabalho, o que você pode falar? Como que funciona o país? O que tem lá que você viu que a galera mais trabalha lá? Olha, pra ser muito, muito, muito sincera, depende do lugar que você vai. Porque Bangkok é uma cidade grande que nem São Paulo. Então você acha de tudo. Ah, Você vê de tudo. Aí você vê pessoas de terno, você vê pessoas saindo de banco, tem bastante prédio, é muito parecido com São Paulo. É até um pouco mais bagunçadinho aqui que São Paulo. Mas aí se você vai, por exemplo, pra Chiang Mai, que é uma cidade um pouco menor, você não vê esses prédios grandes também. Você vê muitas coisas locais. Muitas vendendo, tipo, artesão, sabe? Tem bancos, mas são muito menores. Então aí, e se você vai pra Pipi ainda, que é uma ilha, tem muito hotel, aí é turismo. 100% turismo. Você se enfia ali onde dá do turismo. Porque aí ou é bar, que você vai receber as pessoas, restaurante. Enfim, depende muito da região que você vai. A Tailândia é muito grande. A gente descobriu só comprando passageira, que a gente viu que leva muito tempo. Ela é bem grandona, então depende para onde você vai. boa, show de bola. Tailândia, então, aquela mais diferente, a que você mais gostou foi Havaí. Próxima pergunta que eu tenho para você. Se você pudesse escolher um país para você visitar, que de repente, perdão, para você viver, ou que você já tenha visitado, ou que você tem curiosidade, qual seria? Que país hoje, com todo esse conhecimento, se tivesse que viver fora do Brasil, aonde você escolheria viver? Então, primeiro, eu te falei, né? Mas eu gosto bastante do Brasil. Mas se eu tivesse que sair daqui, eu iria para a Austrália, porque eu fui já, e eu gosto muito do clima. Eu acho o clima agradável. Eu sinto muito, 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 muito frio. Então eu não poderia ir para lugares muito gelados, porque eu realmente não sou uma entusiasta do frio. Então eu precisaria fazer uma coisa mais ou menos parecida com São Paulo. Então, eu acredito que eu iria para Sydney, na Austrália. A galera é muito animada. Eu fiquei em casa de família lá também, então eu tive oportunidade de conviver com pessoas que eram de lá. Eles são muito animados, fazem muito churrasco de domingo, que é uma coisa bizarra, né? A gente faz muito aqui, eles fazem muito lá também. Bebem muita cerveja e eles têm uma pegada legal que eu gosto e até gostaria de ser um pouco mais como eles, que é ser um pouco mais saudável, sabe? Eles vão de bicicleta pro trabalho, eles vão de skate, a cidade é toda certinha para você conseguir fazer as coisas de bicicleta, de skate, tudo isso é muito legal. Eles acordam cedo para surfar, sabe? Eu gostaria de ter um estilo de vida assim, mais tranquilo e mais saudável, que nem eles. Gosto bastante, acho uma cidade linda, inclusive Sydney. É que quando a gente começa a visitar e conhecer outros países assim, a gente até queria que o nosso fosse assim, mas eu acho que faltam condições para isso também, né? Igual em São Paulo, por exemplo. Cara, como que uma pessoa vai ter uma qualidade de vida se às vezes ela demora 2 horas e meia, 3 horas para chegar no trabalho, né? Você fica tanto tempo no trânsito, eu lembro que eu tinha escritório a 14 quilômetros da minha casa, é super perto, assim. Um dia que não tinha trânsito, eu fazia em 20 minutos, 25 minutos.
cara, quando tinha trânsito eu demorava 2 horas e meia. Então, às vezes eu ficava no escritório até mais tarde para não ter que ficar no trânsito. Então, acaba sendo complicado. E hoje eu trabalho a 5 minutos da minha casa. Cara, é uma qualidade de vida gigantesca, assim. A gente aqui também não tem trânsito. E aí você começa a olhar um pouco disso, você realmente queria. Eu gostaria muito que o Brasil fosse assim. Mas as condições e tudo que acontece em volta não permite. E aí a gente acaba perdendo muito tempo só no trajeto, né? Infelizmente, né? Você tá perdendo vida, você tá perdendo seu bem mais valioso, que é mesmo o tempo. Você trabalha perto de casa atualmente ou não? Eu trabalho perto, assim, não posso reclamar, considerando. Eu levo uns 30 minutos quando tá ruim. Boa. Beleza, bora. Tenho a quinta pergunta para você, que é... Agora sim, eu quero saber quem que é a Nica, qual que é a sua idade, qual que é a sua profissão, quais são... O que tem acontecido na sua vida que você pode comentar pra gente, pra galera te conhecer. Porque quando eu for fazer a edição de tudo isso, eu vou colocando pequenos trechos ao longo da entrevista pra galera te conhecer. Bom, então vamos lá. Na verdade, eu me chamo Ana Carolina, meu apelido é Nica, eu tenho 24 anos, de profissão eu sou advogada, eu trabalho numa startup do mercado imobiliário, que ainda não lançou o produto, mas vamos lançar aí esse ano. Eu viajo em tempos livres, né? Antes, quando eu tinha faculdade, quando eu tinha escola, naqueles períodos bem caros e bem cheios, tipo julho, janeiro. E aí, depois que eu me formei, que foi em 2020, consigo conciliar com o trabalho em outras épocas, gastando menos. E eu recomendo muito para quem é adulto ir em época e não tem filhos, né? Porque às vezes quer levar o filho e vai naquelas épocas. Recomendo muito usar essa oportunidade de ir em uma época que não é para todo mundo. Então, sou advogada, né? Mas estou começando esse Instagram aqui. Então, vamos ver onde que leva. Sempre montei minhas viagens, então é uma coisa que eu gosto de compartilhar. Eu acho que conhecimento tem que ser mesmo compartilhado. Vamos lá, qualquer outro. O que está acontecendo na minha vida? Então, o que está acontecendo na minha vida esse ano, eu acho que eu comecei esse Instagram, na verdade, ano passado. Então, assim, o meu foco desse ano tem sido me dedicar um pouco mais. Porque a gente vê que marketing digital é uma coisa que está indo assim, muito rápido. E se você não vai estudando e não vai acompanhando, você vai ficando para trás. Então, estou me dedicando mais a isso. Estou trabalhando mais essa parte. Eu trabalho dentro de uma empresa, então eu não sou aquela pessoa que vai para o fórum, que vai discutir. Eu só leio contratos, faço essa parte, não faço contencioso. Deixa eu pensar. O que mais que era de pergunta? Quantos anos? Só aproveitando isso que você está falando, você criou esse Instagram, mas qual que é o objetivo do Instagram? Qual que é o seu objetivo aqui na internet com essa página, com essa coisa de viajar? Você tem ideia de repente, vender um produto, ou ensinar a galera, ou só compartilhar? Qual que é o seu plano para isso? Sim, eu tenho plano, temos aí uma esteira aí de produtinhos que a gente está pensando em lançar para ajudar a galera realmente a pagar menos, aí atrás, assim, eu sou aquela pessoa que cria um grupo de amigos, cria um grupo, sabe, no WhatsApp, vai na viagem, eu procuro passagem, procuro casa, a gente se divide assim, a gente tem o meu financeiro, que é a Dani, que trabalha aqui comigo, que ajuda o meu financeiro. O financeiro dos amigos, né? Ela é o financeiro de todo mundo. Mas eu faço essa parte de organizar, de pesquisar, que passeio que a gente vai fazer, aonde que a gente vai, quando que é a melhor época para comprar a passagem. Então, são coisas que eu fui falando com os meus amigos e eu fui vendo que, assim, eles também não tinham conhecimento, por exemplo, do alarmezinho do Google, entre outras coisas. E aí eu reparei que pode ser uma coisa que muita gente não sabe, né? Porque às vezes a gente acha que as pessoas sabem e não sabem. Então, meu objetivo é facilitar a viagem. Eu recebo tanta mensagem por onde eu começo, não sei nem por onde começar. Já pensei em viajar, mas me dá tanto trabalho. E eu quero facilitar isso. Tanto para a pessoa poder fazer a própria viagem, quanto se quiserem que eu monte também, eu adoro fazer isso. Assim, eu faço até para amigos, eu fazia sem pagar, sabe? Porque eu adoro montar. Eu fico até animada. Quando vai para lugar diferente, eu adoro. Show de bola. Assim, eu posso te dizer que eu acho que vai ter uma adesão muito grande, porque ó, eu chego a falar com mais de 50 pessoas novas todos os dias, que vem pelo canal, que vem pelo Instagram. E te digo que assim, ó, dessas 50, 40 pessoas, quando eu começo a conversar, eu pergunto, mas e aí, você já viajou? A pessoa, às vezes, ela nem saiu do estado dela. Então, assim, a primeira viagem da vida dela é literalmente pegar o avião e vir morar em Portugal. E aí, quando você começa a conversar a nível de planejamento, a pessoa ela está totalmente perdida. E se tem você que, de repente, faz isso, que consegue
a melhor passagem, as melhores épocas, e de repente cai numa questão de um país que você já visitou, acho que vai ajudar muito, cara. Faça esse trabalho, porque você vai ter muita adesão, muita, assim. Tem muito brasileiro começando a viajar e tem muita gente vindo morar fora agora. Muita gente mesmo. Bora! Objetivos para 2023, Nica, me conta aí. O que você planeja para esse ano agora? Para esse ano, eu gostaria de conhecer um país que eu ainda não conheço. Porque eu tenho uma meta pessoal que é nunca ter mais anos de idade do que países conhecidos, né? Então, quero conhecer um país novo, que eu ainda não fui esse ano. Outra coisa também é eu me dedicar cada vez mais ao Instagram. Isso é uma coisa que eu sinto que eu vou precisar fazer mais e mais, porque é difícil quando você tem um emprego, um outro emprego, sabe? Como esse ainda não me dá renda, eu não posso largar esse daqui. E aí, eu vou ter que me dedicar, achar um jeito de conseguir. Mas eu vou conseguir sim, eu tenho certeza. Tá visualizado, vai acontecer. Eu também quero possibilitar que outras pessoas realmente conheçam outros lugares. Eu quero ver um primeiro caso de sucesso, sabe, esse ano. Assim, alguém que eu ajudei e falou, cara, consegui, porque você me ajudou, realmente vi que eu economizei dinheiro, eu economizei tempo e evitei perrengue. Isso pra mim vai ser um sucesso pessoal esse ano, se der tudo certo. Aí outra coisa que eu queria, pessoal, eu queria aprender a falar italiano. Na verdade, já fiz algumas aulas, né? Já fiz um intercâmbio também na Itália. Meu avô era italiano, então o espanhol não me pegou, entendeu? Eu acho que falando português dá para se virar. Então, não... E assim, meu espanhol é muito difícil para mim, pessoalmente. Eu acho muito difícil. Então, eu vou pro italiano, que tem ali o meu avô me motiva, entendeu? Saber falar me deixa motivado. E eu também quero continuar coisas que eu já vim fazendo ano passado, que é uma jornada de autoconhecimento, então fazendo terapia, fazendo yoga. Eu acho que essa parte espiritual é muito importante. Acho que você se conhecer é muito importante, até mesmo para você conseguir aproveitar o máximo, tipo, até de viagem, sabe? Se você tá com a cabeça boa, se você tá com a cabeça no lugar certo, eu acho que é a melhor coisa. Já vi pessoas viajando e arrumando briga porque não consegue entender a cultura do outro, sabe? Isso diz muito sobre ela, né? Mais sobre ela do que sobre o outro. E também manter uma saúde física e uma saúde mental legal. Então, fazer aqueles exames todo ano, porque às vezes eu não faço e eu levo bronca. Então, eu vou manter essa parte aí da saúde, de fazer exercício físico. Acho que é isso. Duas coisas agora para a gente poder finalizar, tá? Então, primeira coisa, assim, quero que você me faça uma pergunta, qualquer uma que você quiser, fique à vontade. E depois, quero que você me indique alguém que você acha interessante, que tenha a ver com essa playlist de brasileiros pelo mundo. Pode ser alguém que, de repente, visitou algum país, pode ser alguém que mora fora. Se você conhecer alguém que mora fora, eu até preferia. Né, Rodolfo, essa pessoa mora fora, eu conheço e tal. Mas se não tiver, alguém que possa contribuir, que possa contar uma história legal, para a gente poder ajudar outras pessoas. Tá bom. Então, pode começar com a pergunta? Bora, pode. Tá. Eu pensei aqui, quais foram os top 3 choques culturais que você teve quando você mudou para Portugal? Boa. Bora. Só vou contar uma coisa muito complicada do nosso início, e aí depois eu falo da cultura, que foi... eu era empresário no Brasil, estava com 29 anos, a vida dando certo, ganhando grana, tinha feito faculdade, fiz pós, fiz MBA, estava dando aula, tava tudo fluindo. Tenho 3 filhos. Na época tinha um filho de 8 e tinha gêmeas bem pequenininhas. E aí a minha esposa, ela vira para mim e fala, porra, tá legal, a gente tá ganhando dinheiro, mas a gente não tem tempo, a gente não tem tempo nem para namorar. Chegava domingo, eu tinha que atender cliente, atendia cliente até de madrugada. E aí a gente começa a entender que a vida não é grana, a vida é literalmente tempo, é aquilo que você falou lá atrás, assim. É tempo, cara, é tempo, você tá com a família. E aí foi quando eu tomei a decisão de vir para Portugal. Tinha um amigo que já vivia aqui, falou que iria nos ajudar, ia buscar no aeroporto e eu ia ficar na casa dele. E um dia antes de eu embarcar, na verdade, 12 horas antes, ele falou, Rodolfo, não venha para Portugal, porque eu não vou te buscar no aeroporto, você não vai poder ficar em casa. E ele era a minha referência. Então, assim, eu ia embarcar às 8 da manhã de uma terça-feira, ele me falou isso 10 horas da noite. E aí eu entro no avião e a minha história começa. Então, quero pedir pra galera, corre lá no canal do YouTube, tem um vídeo lá contando essa história detalhada, eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. A nível da sua resposta, choque cultural. Primeira coisa,
O brasileiro, quando chega aqui, que arruma um trabalho, a gente adora tomar tapinha nas costas e ouvir elogio. Então, o que você acha de tal coisa? Ai, tá muito bom. O brasileiro adora isso. Isso é da nossa cultura. A gente adora feedback. A todo momento eu quero um feedback. Semanal, quinzenal, mensal. E o patrão português, ele não dá feedback. O patrão português, ele só fala quando tá mal. Se você tá mal no trabalho, ele vai chegar e falar, Rodolfo, isso aqui tá mal. E aí tem muito brasileiro que fala, mas você nem falou nada antes. E aí o patrão fala, porque antes não tava mal. Agora tá mal, agora eu tô falando. Então esse foi o primeiro choque cultural. A segunda questão é que a forma que a galera demonstra o gostar é muito diferente da gente. Quando a gente está no Brasil, que a gente tem um amigo, então a gente falava palavras de incentivo, e você vai, você abraça o seu amigo. Aqui em Portugal, não. Aqui em Portugal, a forma de manifestação é, cara, tudo que você precisar, eu tô aqui. E não tem aquele abraço, aquele carinho todo, e é da cultura, né? A gente precisa entender. Então, no início, que eu arrumei um trabalho, que eu entendia que eles não manifestavam, ainda mais eu, que sou muito pessoas, que gosto de abraçar, que gosto de ter contato, foi muito difícil. E a questão número 3, cultural, eu até brinco muito com a minha esposa aqui. Os homens portugueses, pelo menos é o que a maioria das mulheres fala, se arrumam muito mais do que as mulheres. Então, as mulheres aqui chegam aqui, olham e falam, caramba, porque a galera quando vai no mercado, por exemplo, eles estão todos arrumados. Se você vê alguém andando de chinelo, pode ser verão que for, é brasileiro. Você não vê o português. Você não vê português andando de chinelo na rua. Você vê ele de chinelo na praia, mas assim, vou no mercado. Ele está sempre bem arrumado. Eu vou tomar um café. Às vezes tem parques abertos para fazer atividade física. A galera vai no café do parque e eles estão sempre muito bem arrumados. Caraca. Então é uma coisa que você entende assim, tipo, porra, eu não vou no mercado de chinelo, só vai dar eu de chinelo. E aí você vai aprendendo e vai mudando, sabe? São essas 3 coisas que eu achei bem diferentes, assim. Não, é diferente mesmo. Aqui eu faço tudo de chinelo. A gente faz tudo. O brasileiro ama chinelo. É mesmo. E agora? Show, agora eu quero que você me indique alguém, ou que você pense em alguém, aí você já deixa aqui o recado para a pessoa, que depois eu vou lá no Instagram da pessoa, vou mandar justamente esse trecho, vou falar, a Nica me recomendou você, bora começar a bater um papo para a gente poder gravar um vídeo para o canal Viseu Portugal. Então, não precisa ser uma pessoa influencer, né? Não, pode ser qualquer pessoa que você ache que vai acrescentar alguma coisa para a galera que vai assistir o conteúdo. Eu tenho uma amiga que fez intercâmbio em Singapura. E ela morou um tempão lá e viajou para N lugares da Ásia. E eu acho que ela seria, assim, muito bacana, porque é uma experiência completamente diferente, né? Eu fui para a Ásia, achei completamente diferente. Imagina ela que, assim, morou de fato lá. Ela chama @AmandaVitsky. Eu vou mandar para você escrito, porque é alemão e é um pouco difícil, mas é com W. Ela não é influencer, mas eu acho que ela adoraria falar. Ela também viaja muito, inclusive vai para um festival esse ano na Eslovênia, que é super diferente. Então ela tem essa pegada mais diferente que eu acho que seria muito bacana. Show. Então, já disse, depois eu edito essa parte, marco ela. E agora, a minha última questão com você é, vamos ver se você lembra de todos os países que você já visitou. Bora lá, conta aí os 26, os nomes dos 26, bora. Do Brasil, tá? Só porque eu conheço Sim. também. Então vamos lá. Vamos começar para a América do Sul. Eu conheço o Brasil, a Colômbia, o Chile, a Argentina, o Peru. Aí eu conheço a Jamaica, Aruba, Bahamas, México, Estados Unidos, Canadá. Aí eu conheço também, vamos para a Europa agora, Itália, Turquia, Croácia, Grécia, Alemanha, Inglaterra, França, Áustria. Faltou isso. Aí eu conheço a Tailândia, a África do Sul, Madagascar, Austrália, Nova Zelândia. E vamos ver o que eu tô esquecendo. Faltam 2, pelas minhas contas. São 2. República Dominicana. Obrigada pela ajuda, é verdade. Conheço a República Dominicana e falta mais. E o Vaticano, né? Para quem sabe, Vaticano é país. É país, exatamente. Legal. Muito legal.
Nica, bom, primeiro quero agradecer seu tempo, a disponibilidade. Que bom que você ainda não conhece Portugal, agora já tem motivo, você tem uma família para te acolher aqui, tem eu, a esposa e as crianças. E, cara, muito obrigado pelo seu tempo, espero que a gente possa ajudar outras pessoas. Se tiver algum amigo que pense em morar em Portugal, pede para se inscrever no canal, porque eu realmente sou um dos poucos que fala a verdade, assim, né? Esses dias eu até recebi uma mensagem, Rodolfo, você está acabando com os nossos sonhos e tal. E aí eu falei, eu prefiro falar a verdade, porque dói no coração quando eu vejo que um brasileiro veio para cá, ele vendeu o carro, ele vendeu a casa, ele vendeu tudo, e aí quando ele chega aqui não é nada daquilo que falaram para ele, né? É claro que ele tem culpa também, porque o planejamento e a responsabilidade é dele. Então eu literalmente tento falar a verdade, tento ajudar, tento planejar, e eu acho que a gente como brasileiro, a gente tem que se apoiar, cara. Se a gente conseguir se apoiar, porque na minha cabeça, Nica, eu não sei se você pensa assim, o brasileiro é o povo mais criativo do mundo, cara. A gente é muito foda, muito quanto. Cara, muito em tudo. Pra gente é tudo mais difícil, é mais complicado, é mais difícil, é mais caro. Então, se a gente conseguir se ajudar e literalmente se apoiar para que a gente possa atingir as nossas metas, fica tudo mais fácil. Então, eu estando aqui em Portugal, você aí no Brasil, a sua amiga que eu vou entrevistar, e é isso. Muito obrigado. Foi muito bacana bater um papo contigo e com certeza em breve a gente toma um café ou toma uma cerveja aqui em Portugal. Pode deixar. Muito obrigada, viu? Nica, obrigado. Até o próximo bate-papo. Tamo junto. Galera, obrigado. Tchau. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Obrigada, viu, Viseu? Boa noite. Tchau, boa noite.